Graça e paz a todos os irmãos em Cristo Jesus. Que Deus possa abençoar a vida de todos os irmãos. O tema da mensagem, irmãos, é: nunca entre na peleja que não é sua. E para isso nós vamos usar o texto sagrado que está em 2 Crônicas 35, do versos 20 em diante. Nós vamos falar do rei Josias. Só que antes dele, né, irmãos, teve Manassés. Manassés, um homem ímpio, idólatra. Aí depois se levanta Josias. Vamos ver o que está falando aqui, irmãos, um pouquinho antes no texto, 2 Crônicas 35, 16 em diante. Olha só, irmãos, o rei Josias, um homem sábio. Só que todo homem, toda mulher, com toda a sabedoria que tem que tomar cuidado para não entrar na peleja que não é sua, em assuntos que não é seu. Não pode meter a colher onde você não deveria ter que meter a colher, e também não deve meter o bico na onde você não teria que meter o bico. Olha o que diz, irmãos, as escrituras. 2 Crônicas 35, 16 e diante. Assim se estabeleceu todo o serviço do Senhor naquele dia, para celebrar a Páscoa e sacrificar o holocausto sobre o altar do Senhor, segundo o mandamento do rei Josias. E os filhos de Israel, que ali se acharam, celebrar a Páscoa naquele tempo e a festa dos pães asmos, durante 7 dias. Nunca, pois, se celebrou tal Páscoa em Israel, desde os dias do profeta Samuel, nem nenhum reis de Israel celebraram tal Páscoa como aqui celebrou Josias. Olha só, irmão, como homem sábio, hein? Restaurou o templo do Senhor. Se você for ler as escrituras aí, vai ver o que ele fez, tudo coisa top de linha. Então, desde o profeta Samuel, nem nenhum dos reis de Israel celebraram tal Páscoa como aquela que celebrou Josias, com os sacerdotes e levitas e todo o Judá de Israel que ali se acharam, e os habitantes de Jerusalém. No ano 18º do reinado de Josias se celebrou essa Páscoa. Agora olha só, irmãos, aí nós vamos para o versículo 20. Josias provoca o rei do Egito e é morto. Depois de tudo isso, havendo Josias já preparado a casa, subiu Neco, rei do Egito, para guerrear contra Carquemes. Olha só, irmãos, Deus levantou esse homem para guerrear contra Carquemes, não foi contra Josias. Então Josias deveria ter olhado e ter ficado quieto. É o que acontece com a gente, né? Às vezes acontece alguma coisa com o vizinho, com o parente, com o fulano, com o ciclano ou com algum irmão dentro da igreja. A gente só tem que ficar quieto, olhar, orar, é a melhor coisa. Não podemos meter o bico, meter a mão onde a gente não foi chamado. Olha o que acontece com o rei Josias. Homem sábio, restaurou o templo do Senhor, e a Bíblia diz que não houve uma Páscoa como aquela tal. Depois de tudo isso, havendo Josias já preparado a casa, subiu Neco, rei do Egito, para guerrear contra Carquemes, junto ao Eufrates, e Josias lhe saiu ao encontro. Então ele lhe mandou mensageiros dizendo: que tenho eu a fazer contigo, rei de Judá? Quanto a ti e contra ti, não venho hoje. Olha só, irmãos, olha o que estava falando aqui. Faraó Neco estava dizendo: ei Josias, eu não tenho nada contigo, você não me deve nada, contra ti e com você hoje eu não venho guerrear. Olha só, senão contra a casa que me fez guerra. E disse Deus, olha só, irmão, que Faraó Neco disse: e disse Deus que me apressasse, guarda-te de te opores a Deus, que é comigo, para que não destrua. Porém Josias não virou dele o rosto, antes se disfarçou para pelejar com ele, e não deu ouvidos às palavras de Neco, que saíram da boca de Deus. Antes veio pelejar no vale de Megido, e os flecheiros atiraram no rei Josias. Então o rei disse aos seus servos: tirai-me daqui, porque estou gravemente ferido. E seus servos o tiraram do carro e o levaram no segundo carro que tinham, e trouxeram a Jerusalém. E morreu e o sepultaram no sepulcro de seus pais. E todo Judá e Jerusalém tomaram luto por Josias. E Jeremias fez uma lamentação sobre Josias. E todos os cantores e cantoras falaram de Josias nas suas lamentações, até o dia de hoje, porque as deram por estatuto em Israel, e eis que estão escritos na coleção de lamentações. Quanto aos mais atos de Josias e suas beneficências, conforme está escrito na lei do Senhor, e a seus atos, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos no livro da história dos reis de Israel, de Judá. Olha só, irmãos, Josias,
Homem sábio que fez tudo, restaurou o templo do Senhor, tirou as imagens que Manassés tinha colocado, restaurou tudo, fez tudo direitinho, foi achado o livro, ele vai, restaura o templo do Senhor, coloca tudo em ordem, coloca a casa em ordem, faz uma Páscoa que a Bíblia diz que nem no tempo de Samuel houve uma Páscoa dessa. Aí me aparece Faraó Neco e diz para ele: ei Josias, eu não tenho nada contigo, eu não vim guerrear contra você, viu? Só vim guerrear contra aquele que guerreou contra mim, contra a minha garra, contra a minha casa, contra a minha família. Então não se opõe a Deus. Ele disse isso. Olha o que acontece, irmãos. Ou seja, Josias entrou na peleja, irmãos, que não era dele. Antes ele deveria ter orado, falado: Senhor, o que esse homem está dizendo aí está certo? Será que ele não vai me enganar não? Será que ele não vai dar a volta por trás e depois me pegar por trás aqui? Josias deveria ter orado, deveria ter buscado a Deus. É o que a gente tem que fazer, irmãos. Às vezes a gente quer entrar numa peleja, às vezes você está em casa aí e tem, sabe, aquelas pecuinhas de família, e às vezes tem uma festa e você vai querer meter o bico onde você não foi chamado. Aí isso vira um redemoinho, irmãos, que vai empipinar tudo. Então, às vezes é melhor ficar calado e orar. Coisa que era para Josias ter feito. Ter perguntado, ter orado ao Senhor, clamado ao Senhor e ter falado: Senhor, esse homem não vai me enganar não. Esse homem não está com astúcia para cima de mim não. Depois ele vai vir com tudo e guerrear contra a gente. Não, ele meteu o bico, entrou na peleja que não era dele. E Deus permite, irmão. Deus permitiu o rei Josias, um homem sábio que fez tudo direitinho, morreu na peleja. A Bíblia diz que os flecheiros o acertaram. Então é isso que nós temos que fazer também, irmãos. Não entrar na peleja. Não meter o bico onde não é chamado. Não meter a colher, como diz aí, né, no prato ou na panela de ninguém. A gente temos que olhar e ficar calado. O máximo que fazer, irmãos, é orar. Porque quando a peleja não é nossa, a gente deixa para lá, deixa as coisas nas mãos de Deus, né? Isso envolve tudo. Pode envolver uma fofoquinha, uma conversa fiada. Então nós que somos cristãos temos que vigiar e orar, porque senão a gente dança. Inclusive na área família ou dentro da igreja, né, irmãos? Quando os irmãos vêm falar alguma coisinha, que não sei o que não sei o que lá, o irmão, a irmã do coral, do ministério de louvor, disse aquilo outro, veio falar isso. Apenas ouça e leve o pensamento a Deus, né, irmão? Porque a partir do momento que você abre a boca para querer falar alguma coisa também, você pode dançar, pode acabar metendo aí as mãos pelos pés, como os dizem, tá bom? Então que Deus nos dê sabedoria, discernimento, conhecimento das Escrituras, para que não entremos na peleja que não é nossa, para não entrarmos na briga que não é nossa, para não entrarmos na fofoca que não é nossa, para não entrarmos na conversinha fiada que não é nossa, porque senão Deus pode cobrar da gente, assim como cobrou de Josias, que entrou numa peleja que não era dele. Tá bom? Que Deus abençoe a vida dos irmãos, fiquem na paz do Senhor.